fazer. Eu quero que a gente assista esse vídeo primeiro, então, Humberto, vê para mim o som, porque esse vídeo está em inglês, mas ele vai me ajudar a preparar. Eu sei que nós temos pessoas visitando a igreja hoje, eu quero dar bem-vindo todos que estão visitando, muito ver os pais do Rafael aqui, é muito bom ver vocês, todos que estão aqui pela primeira vez. Eu vou falar hoje para a igreja, e se você está visitando, você não vai ficar de fora não, porque os princípios é para você. Mas hoje eu preciso conversar com a igreja. Então, vamos assistir esse vídeo em inglês. É um pouquinho engraçado, mas ele vai me ajudar a preparar você para o que a gente vai falar. Esse vídeo declara então que tem muitas coisas que a gente pode fazer sozinho, mas tem coisas que a gente não pode fazer sozinho. E o nosso crescimento espiritual é uma dessas coisas que a gente não pode fazer sozinho. Você está vendo aí os 5 propósitos da nossa igreja? Que nós existimos para essas 5 razões. Não tem razão pela qual Mensagem de Paz existe, a não ser para fazer essas 5 coisas. E por 31 anos, celebramos na semana passada, nós existimos exatamente para fazer essas 5 coisas. Mais ou menos 3 semanas, o Senhor colocou no nosso coração um peso muito grande, que a gente faz algumas dessas coisas bem, outras não tão bem, e outras não estamos fazendo quase que nada. Por exemplo, nós existimos para compartilhar as boas novas de Cristo. Essa área nós não estamos muito bom. Nós existimos para levar as pessoas a adorar a Deus. Essa área a gente até que não está mal. Estamos bem. Podemos melhorar? Podemos, mas cumprimos esse propósito. Crescer de acordo com a sua palavra. Num culto como esse você viu que teve já 3 palavras doutrinárias. Então essa é a área forte da igreja. Ter comunhão uns com os outros, a gente ama comer junto. Acabou o culto hoje, os diáconos, só porque foram consagrados semana passada, estão fazendo churrasco hoje. Já estão fazendo churrasco. A gente gosta de estar junto, comendo e tendo comunhão. Servir ao próximo, como igreja, a gente faz um pouco disso. A escola de música, a comida na segunda-feira e outras áreas podemos melhorar. Mas a área principal é a área de evangelismo, de compartilhar. Nós precisamos trabalhar melhor nisso. Então, nós começamos 3 semanas atrás, falar sobre o que a gente chama de evangelismo outside the box. E outside the box, novamente, é um termo usado em inglês que significa de forma criativa, pensando de outra forma. Eu, quando me converti, e eu fui criado na igreja, mas eu me converti quando eu tinha adolescente, eu fui criado na igreja como os filhos de vocês, teve um momento que eu me converti. E aí, a minha igreja era muito forte nessa área de evangelismo. No Rio de Janeiro, o Campo de São Cristóvão é um bairro no Rio, e tem na frente da igreja, ainda hoje, uma praça muito grande, por isso que é chamado Campo de São Cristóvão, onde tem uma feira nordestina, e o pessoal tudo do Nordeste vai lá no domingo, onde eles celebram a feira, comida nordestina e etc. Então, a nossa igreja era muito forte em evangelizar. E todos os crentes da igreja eram encorajados a evangelizar. E nada melhor do que nessa praça, onde tem a gente domingo todo. Então, eu, por exemplo, eu me lembro, com 14, 15 anos,
Eu ia para a igreja de manhã, para a escola dominical, e ficava na igreja. Eu sou rato de igreja há muito tempo. E eu ficava na igreja, almoçava numa pensão pertinho, e a gente ia evangelizar. Eu pegava meu violão, outro pegava um acordeon, e a gente cantava, pregava, dava folheto, e toda noite levava as pessoas para a igreja, porque era o culto evangelístico. Muitas almas eram salvas assim. Hoje é difícil fazer isso. Para a gente compartilhar as boas novas lá fora, se eu pegar meu violão, fico sozinho. Acordeon não faz sentido. Dá folheto, pegam e jogam fora. A gente já fez tudo quanto é evangelismo que a gente pode pensar na comunidade brasileira. Já demos água, já demos panfleto, já convidamos, já fizemos muitas coisas. Quantas pessoas, pastor Marcos, nós temos na igreja hoje porque receberam uma aguinha nossa? A gente faz, mas não dá resultado. Agora, se a gente continuar fazendo a mesma coisa, a gente vai ter o mesmo resultado. Então a gente começou a pensar em alguns pontos do mundo aí fora. E a gente chegou à conclusão 3 semanas atrás que as pessoas hoje, elas estão à procura de verdade que é experiencial em comunidades em que a fé é vivida por experiências espirituais que são tangíveis e reais. Em outras palavras, as pessoas hoje, elas estão mais interessadas em experimentar Deus do que ouvir de Deus. As pessoas hoje, não adianta você abrir a Bíblia e falar assim, olha, a Bíblia diz, eles nem creem na Bíblia. Então, essa afirmação é muito importante, que ela diz o seguinte, experiência vem antes de explicação. No mundo que a gente vive hoje, nós temos que fazer de tal forma o nosso testemunho em que as pessoas vão experimentar, vão ter a experiência de Deus antes que a gente fale de Deus. E é por isso que nós estamos trabalhando. Eu estou maravilhado com o que Deus está fazendo. Nós começamos na sexta-feira uma busca de Deus para termos primeiro o fruto do Espírito e depois os dons do Espírito. Por quê? Nós entendemos que se as pessoas vão ter experiência antes de explicação, elas têm que ver Deus em nós primeiro. Então, para que elas venham a Deus em nós, eu não sou perfeito, você não é perfeito, mas a Bíblia diz para que elas vejam as nossas boas obras e glorifiquem nosso Pai que está nos céus. Mas isso não é possível de sozinho, eu preciso do Espírito Santo. Então eu preciso que o Espírito Santo brote em mim o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então a gente está trabalhando nisso, vamos trabalhar. Nós queremos uma igreja em que as pessoas lá fora vão ver Deus em nós. Elas querem experiências verdadeiras, tangíveis, reais. Então a pessoa vê o Carlos, uma pessoa vê o Márcio, uma pessoa vê o pastor Suário e vê Jesus. Olha, você tem alguma coisa que isso me encanta. Isso me encanta. Integridade, honestidade. Então eu, como pastor, estou trabalhando em cima disso. Casamentos sólidos, casamentos não perfeitos, mas se a gente vai falar lá fora que Jesus salva casamento, o nosso casamento tem que ser salvo. Se a gente falar lá fora que Jesus sara as feridas, nós temos que estar curados. Porque as pessoas lá fora não querem hipocrisia. Hipócrita é a pessoa que fala uma coisa, mas não vive. E a gente vai ter que falar: olha, eu sei que Jesus abençoa o seu casamento. Como é que você sabe? Porque ele abençoou o meu. Eu sei que Jesus cuida do seu casamento. Por quê? Porque ele cuida do meu. Eu sei que Jesus sara as feridas, porque ele sarou as minhas. Eu sei que... Já pensou uma pessoa deprimida, um crente deprimido, cheio de depressão, aí fala assim: aceita Jesus para ele libertar você da sua tristeza. É isso, para quê? Se esse Jesus não liberta você, vai libertar a mim? Fica para lá com ele. Fruto do Espírito. Segundo, dons do Espírito. Dons do Espírito, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dons de fé, discernimento de Espírito, línguas, interpretação, cura, milagres. A gente vai ver essas pessoas ministrando e Deus usando. E eu falei que eu fiquei maravilhado porque eu estou vendo hoje o Paulo, semana passada, de uma forma linda, o Ignaldo, o William e outros. Você vê, e a gente está sentindo uma outra postura de deixar Deus usar essas pessoas. E a gente vai ver isso mais e mais.
E quero que Deus use você no seu trabalho, na sua escola, para que as pessoas possam ver Jesus em você e glorificar o Pai que está nos céus. Então essa é a primeira afirmação. A segunda afirmação muito importante, que as pessoas hoje estão à procura de uma comunidade em que há amor e aceitação, para que possam desenvolver a sua identidade. Pertencer vem antes de acreditar. Em outras palavras, as pessoas estão procurando uma igreja, um lugar em que elas serão aceitas. Não que as suas atitudes sejam aceitas. E essa é a diferença nossa e de Jesus. Jesus, ele era capaz de entrar numa situação em que uma mulher pecadora, um publicano, um cobrador de imposto, se sentia bem com ele. Jesus não passava a mão no seu pecado, mas as pessoas gostavam de estar perto de Jesus. Pergunta que eu faço para você: pessoas que não conhecem Jesus, pessoas não crentes, gostam de estar com você? Gostam de estar comigo? E a gente tem que trabalhar nisso. Eu vou falar mais sobre isso. E a terceira é só lançando, a gente já falou isso várias vezes, isso vai ficar na nossa cabeça. Eu falei que durante essa série eu vou repetir várias vezes. Pessoas procuram convicção de valores morais e espirituais através da imaginação, experiências. Então a imaginação vem antes de palavras. Eu vou falar mais sobre isso na semana que vem. Eu quero que você agora abra sua Bíblia comigo, Atos capítulo 2. Como contexto de tudo que nós falamos, eu pedi para você abrir a Bíblia. Hoje eu só tenho a minha Bíblia, não trouxe nem o iPad está lá, mas eu queria a Bíblia mesmo. Se você tem uma Bíblia, faz um barulhinho para me saber que você tem. Faz um barulhinho. Isso, que coisa linda. Eu quero ver você fazer esse barulhinho aí no seu iPad. Não tem? Alguém vai criar um app aí para fazer barulho, né? Alguém vai criar um app para fazer o barulhinho das páginas. Aí, Fabrício, uma boa ideia para você. Vai ganhar dinheiro. Atos 2, verso 42. Atos 2, 42. Estamos conversando. Hoje não estou pregando, estou conversando. Eles, quem são eles? Os discípulos, os membros da igreja, porque agora é a primeira igreja, chamada igreja primitiva. Por que é primitiva? Porque é a primeira. Então a primeira igreja começou assim. Eles, os membros da primeira igreja, se dedicavam. Diga comigo a palavra dedicavam. Dedicavam significa que não é uma coisa que eles faziam esporadicamente, mas era algo que eles faziam sistematicamente. Se dedicavam, hábitos, práticas. A quê? Primeiro, ao ensino dos apóstolos. Depois, a comunhão. Terceiro, ao partir do pão, uma referência ao sacramento, à ceia do Senhor. E também as orações. Ou seja, a igreja primitiva, essa era a missão da igreja. Elas faziam 4 coisas. Nós fazemos 5, elas faziam 4. Ensino, comunhão, partir do pão e orações. Como é que eles faziam isso? Verso 43. Todos estavam cheios de temor. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos líderes da igreja, os apóstolos. E os que criam mantinham-se unidos. Diga comigo, unidos. Os que criam mantinham-se o quê? Unidos. E tinham tudo em comum. Vendendo sua propriedade de bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E como resultado, prática, eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, na igreja, no templo, só que era diário, não era somente no domingo. Estavam dedicados, começaram, mas também eles partiam o pão em suas casas, e juntos, diga comigo, juntos, unidos e juntos, unidos e juntos, unidos e juntos, unidos e juntos, participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E como resultado, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A igreja primitiva não complicava as coisas. Eles faziam poucas coisas, mas faziam bem feito. E como resultado, Deus acrescentava, a igreja crescia. Pergunta:
E você só tem que dizer sim ou não, mas tem que dizer um dos dois. Você crê que na nossa igreja, eu estou falando Mensagem de Paz agora, nossa igreja, não a igreja universal, a igreja de Mensagem de Paz. Você crê que nós temos espaço para crescer? Sim ou não? Sim. Você crê que ainda tem banco que precisa de ser preenchido? Sim. Ok. Você crê que ainda tem brasileiro aí na nossa comunidade que precisa ser salvo? Sim. Então, baseado na resposta dos amados irmãos, nós temos o mandato de Deus para nós. O mandato é que a gente precisa de crescer numericamente, espiritualmente, porque ainda tem muito banco vazio. E que ainda tem muito brasileiro aí fora que precisa de ser salvo. E eu digo brasileiro porque esse é o culto brasileiro. E eu não sei quantos brasileiros temos hoje na nossa comunidade, que seja 50 mil, não creio, mas que seja 50, que seja 30 mil, que seja 60, vamos dizer que tenha 50 mil brasileiros aqui hoje na comunidade brasileira, na grande São Francisco, de São José até São Francisco. Bem, desses 50 mil, vamos dizer que a igreja do Senhor ganhe 10%, tem 5 mil brasileiros crentes em todas as igrejas brasileiras? Na área da Bahia, sim ou não? Não. Ok, vamos descer, pastor, 30 mil. Tem 3 mil brasileiros em todas as igrejas brasileiras? Sim ou não? Não. Então a gente tem muito trabalho para fazer. Agora, pensa o seguinte: se tem 50 mil brasileiros, você sabe quantas pessoas vivem na área da Bahia? Mais de 8 milhões. Só 7% vai à igreja no domingo. E nem todo mundo que vai à igreja é crente. Gente, Jesus fala assim: abre os olhos de vocês, o campo está branco. A gente fala de missões quando missões começa aqui. Não que a gente não tenha que fazer lá fora, mas a gente tem um mandato de Deus de fazer missões aqui. Então, a gente tem que criar uma forma que a gente vai começar a evangelizar. Mas preste atenção, porque essa é a mensagem de hoje. Não tem como a gente levar o evangelho lá fora se a nossa casa não estiver em ordem e estruturada. Então hoje eu preciso de falar sobre vantagens de nós estarmos conectados. Eu estou falando sobre pertencer antes de crer. Eu coloquei esse quadrinho aqui porque eu estou sugerindo à igreja que nós precisamos de estar estruturados através do que nós estamos chamando de grupos de conexão. Nós já usamos outros termos na nossa igreja. Nós já usamos, por exemplo, o primeiro termo que a gente usou na igreja era grupo familiar. Por que era grupo familiar? Porque se reunia entre famílias. Depois nós usamos na nossa igreja o termo células. E mais porque as igrejas no Brasil começaram a usar células, os irmãos aqui começaram a me cutucar, tem que ser célula, todo mundo no Brasil é célula, lá em Goiânia é célula, tá bom, vamos fazer célula. E depois, por último, nós começamos a usar o termo pequenos grupos. Todos esses 3 termos não originaram na nossa igreja. Grupo familiar originou na Coreia com Paul Young Cho, depois David Young Cho. Durante o tempo na Glad Tires nós usamos esse termo. Células, quando começou o negócio do G12 no Brasil, o pessoal falou, a gente trouxe célula na igreja. Pequenos grupos nós pegamos da igreja com propósito de Rick Warren. Por que a gente está cortando todos esses termos para termos esse termo, grupo de conexão, e que eu quero que a igreja use? Porque esse nasceu aqui, nasceu com a gente. Eu já contei para a igreja que num sonho, e eu não sou muito de sonhar e não dou muita força para sonho não. Eu vou ser sincero, o pessoal conta sonho, eu ouço aqui, guardo aqui e às vezes saco. Porque eu não sou muito igual de sonho não. Mas eu sei que Deus fala com sonho. Então, se você tem um sonho, pode compartilhar comigo. Não quer dizer que eu vou ouvir, que é de Deus, mas eu ouço. E guardo aqui e faço como Maria.
Mas Deus me deu um sonho que aconteceu 5 vezes. E eu sei que foi Deus. E Deus falou comigo, diga para a minha igreja, e usou a palavra conectar, e a igreja vai crescer. E aí nós começamos esse termo, grupos de conexão. Bem, eu estou sugerindo que se nós queremos ter uma comunidade que pertença, para que as pessoas possam pertencer antes de crer, a gente vai precisar de desenvolver dentro da igreja grupos de conexão. Há mais ou menos 2 meses atrás eu fiz uma pesquisa aqui no culto de sexta-feira, porque eu estou batendo isso, batendo, não estou conseguindo. Tem gente que só vem na igreja nos domingos, tem gente que só vem na igreja no domingo e na sexta-feira, mas chega antes do culto e sai, obrigado, depois do culto rapidinho. E a verdade é que a gente está começando a ficar desconectado. E eu estou orando e dizendo assim, Senhor, nessa série a gente tem que consertar isso. Por quê? Porque o Senhor está exigindo de nós que todos nós estejamos conectados. Por quê? Porque quando vier alguém lá de fora que a gente vai ganhar para Jesus, para encher todos esses bancos, eles têm que encontrar uma comunidade conectada, que ofereça o pertencer, para que eles possam crer. Quais são as vantagens de termos grupos de conexão? Antes de eu falar sobre os grupos de conexão. Primeira vantagem, pessoas falam, está faltando um Mzinho ali, tá errado ali, pessoas falam, está errado. Pessoas falam mais em grupos. Num culto como esse, queridos, você me ouve e você diz amém, mas aqui não é lugar de você levantar a mão e fazer pergunta. Mas se você não levanta a mão e não faz pergunta, não tem como você entender tudo que eu estou falando. Eu fiz essa reunião, o que eu estou falando com vocês, eu falei parte disso num grupo de 10 pessoas, na sexta-feira. Eu falei, pastor Max, eu vou subir na hora da mensagem e vou descer na hora do altar. Nós ficamos lá mais de 1 hora. Quando descemos, o pessoal já estava no refeitório. Por quê? Porque à medida que eu fui falando, as pessoas foram levantar a mão e falaram, pastor, explica mais sobre isso. Pastor, explica um pouquinho mais. Toda vez que você está em grupo, você tem a tendência de falar mais. E não tem como você entender melhor se você não abrir a boca e expressar o que está lá dentro de você. Eu estou olhando para vocês, eu estou vendo todos vocês, mas eu não sei o que está dentro de você. Eu só vou saber o que está dentro de você uma vez que você abre a boca. Nunca poderia saber o que o Paulo sentiu se ele não tivesse aberto a boca e falado. Era próprio ele fazer no momento que ele falou, mas você só vai poder expressar se você estiver em grupo. Segunda vantagem, membros descobrem que os outros passam pelos mesmos problemas que eles passam. Mais ou menos 3 semanas atrás, mais tempo do que isso, deve ter umas 8 semanas, 7 ou 8 semanas. Nós estávamos no grupo de conexão, foi antes da gente mudar a quarta-feira, que ainda tinha português na quarta-feira, e o meu grupo de conexão naquele dia, não veio ninguém que falava inglês. Então, eu fui lá, pastor Max, manda um grupo, metade do seu grupo para ficar comigo. E ficou o nosso grupo, nós fizemos uma reunião ali atrás, e aí a gente começou a falar. Eu conheço o pessoal todo do grupo, estava ali a Darcy, estava ali outras pessoas, eu me lembro da Darcy, claro, porque eu me lembro de uma coisa que ela falou naquele dia. E a gente começou a falar sobre a nossa vida no Brasil antes de vir para cá, e como as coisas são aqui. E à medida que as pessoas foram falando, a gente descobriu similaridades, coisas lá da infância, que era igualzinho, e que a gente nunca poderia saber se a gente não estivesse em grupo. Quando você está em grupo, você descobre que os seus problemas são mais ou menos igual os problemas de todas as outras pessoas. Num grupo você tem essa transparência. Terceira razão, dons e talentos são usados mais facilmente em grupos menores. Não é que Deus não possa aqui falar conosco. Eu fiz uma pergunta com propósito: quantos aqui sentem que tem os dons de curar? Aí algumas pessoas levantaram as mãos. Eu queria saber mais ou menos porque estou preparando para essa mensagem. Então, umas 8 pessoas levantaram a mão. Para que você acha que Deus te deu o dom de curar? Para você pôr a mão na sua cabeça assim: receba a cura em nome de Jesus. Para que você acha que Deus te deu o dom de profecia? Para você profetizar para você mesmo? Assim diz o Senhor. Sim, Senhor, fala. Eu te amo, obrigado, Senhor. E você só vai profetizar coisa boa para você mesmo? Não. Deus te deu os dons para você abençoar outras pessoas.
Quando você está em grupo, isso é muito mais fácil. 4. Membros de grupos estimulam a fé uns dos outros. Muito interessante. Você sabe, alguma pessoa fala assim, pastor, qual o seu segredo aí? Se eu estou percebendo que você está perdendo um pouco de peso, o que está acontecendo? Eu pertenço a um grupo de pessoas que está estimulando um ao outro. A gente está estimulando um ao outro a manter o plano de Daniel, mesmo depois que acabou na igreja. Então, porque o meu grupo só fala nisso, a gente fala um com o outro, compartilha receita, Tereza recebe receita, e a outra pessoa dá a receita, ela passa a receita. E o que está acontecendo? Está todo mundo continuando comendo saudável. Alguns de vocês pararam porque o seu grupo não estimula a tua fé, estimula a tua gordura. Não vai crescer. O grupo pode estimular a fé ou pode desestimular a fé. Quando você participa de um grupo, querido, é muito mais fácil você acreditar. 4, 5, membros de um grupo encorajam uns aos outros a crescer. Pastor Beto pregou na sexta-feira retrasada sobre 6 hábitos que nós devemos fazer se a gente quer que a nossa igreja cresça. Deixa eu fazer uma pergunta para você, sinceramente. Quantos nessa semana oraram os 6 hábitos? Quantos nessa semana oraram os 6 hábitos? Não, levanta a mão bem alta, eu quero ver. Obrigado. Ok. Você sabe que as únicas pessoas que oraram seus hábitos foram aquelas pessoas que estavam em grupos? Sério? Por quê? Porque um encorajou o outro. Grupo, nós falamos sobre as pessoas que estiveram aqui, falando sobre pessoas que têm vícios. Qual é a melhor forma de uma pessoa que tem um vício, seja qual for, pornografia, droga, álcool, de vencer o vício? Vindo no altar e pedindo o pastor Soares para impor as mãos? Essa é a forma melhor? Não, Deus até pode fazer, mas a tentação vai continuar. Qual é a forma melhor de uma pessoa que tem vício vencer o vício? É se ela estiver em um grupo, porque o grupo vai encorajar ela a crescer. E por isso, então, número 6, membros ajudam uns aos outros com prestação de conta. Quando você está num grupo, só por você fazer parte de um grupo já traz uma proteção para você, seja qual for o grupo. Grupo de mulheres, grupos de homens, grupos de crianças, grupos de casais. Ajuda você a prestar conta. Um homem que tem problema na área de pornografia, que pertence a um grupo de outros homens que têm o mesmo problema, mas que querem vencer, quando ele se abre, ele presta conta, e isso traz uma proteção. Alcoólatras anônimos, todo mundo está com um problema ali, mas o que acontece? Eles se abrem e falam, um protege o outro, uma prestação de contas. Membros oram uns pelos outros. Você estava falando, William, sobre você na quinta-feira, e você disse, eu liguei para minha esposa e para os meus parentes, porque os seus parentes fazem parte de um grupo que você criaram, baseado no parentesco. Eu não soube disso. Talvez você não sabia que ele passou mal na quinta-feira, mas o grupo dele sabia. E o grupo seu foi suficiente para trazer uma fortaleza para você. Se você não tem grupo, gente, você precisa de ajuda, o que você vai fazer? Vou ligar para o pastor da igreja. Poxa, todo mundo ligar para mim, não tem tempo para mais nada. Não é melhor você fazer parte de um grupo e ligar para o seu grupo? Se o seu grupo é membro de 5, 6 pessoas, imediatamente, eu estou passando um apuro, foi a minha irmã ali, deu testemunho na sexta-feira na sala, quando eu tenho necessidade, eu imediatamente mando um texto para o meu grupo, e em poucos minutos tem 6 ou 7 pessoas orando por mim. Gente, isso é um poder tremendo. Você está sozinho, você está vulnerável. Por que Eva pecou? Porque ela ficou sozinha. Se Adão tivesse do lado dela, eu tenho certeza que ela não tinha caído. Ficar sozinho é um perigo, irmãos. É fácil praticar o que aprendemos em um grupo. Então, se você ouviu a mensagem do pastor Beto e você fazia parte do meu grupo na quarta-feira, o meu grupo sentou em volta de uma mesa e falou assim, olha,
Pastor Beto pregou na sexta-feira, eu preguei a mesma mensagem do pastor Beto no culto inglês do domingo passado, e eu falei assim, são 6 pontos, vamos orar por esses 6 pontos. Nós oramos. Eu participei nessa semana de 3 grupos, todos os meus 3 grupos oraram pelos 6 hábitos, e porque eu dirigi o grupo, eu ajudei o grupo, todo mundo que fez parte do meu grupo praticou o que aconteceu na semana passada. Preste atenção, eu amo o fato que você está aqui hoje de manhã. Você vir para a igreja domingo de manhã é uma bênção, mas eu vou falar sério para você. Se você não participa de um grupo, você ouve aqui, diz amém, acha bonito, mas a probabilidade de você praticar o que foi falado aqui é muito pequena, se você não participar de um grupo com propósito. Número 9, é mais fácil ajudar uns aos outros em momentos difíceis. Vai ter momento que todo mundo passa, irmãos. Tem que pagar uma conta, não tem dinheiro, estou precisando de $100. O momento em que eu preciso de chorar com alguém, que um familiar no Brasil passou por um acidente, ou está operado, ou morreu. Ou eu preciso de fazer uma mudança, e eu preciso de alguém para me ajudar a carregar um sofá. Se eu não faço parte de um grupo, eu estou sem proteção. A maioria de vocês não tem família aqui. A família é a sua igreja. E a forma de você desenvolver essa família melhor é em um grupo. Porque quando você estiver passando por uma necessidade, eu garanto para você que o grupo vai estar lá para te ajudar. Estão precisando de $100. Vamos lá, gente, vamos todo mundo ajudar. Então, há uma vantagem tremenda. E a 10ª, amizade se forma. E a amizade é uma coisa maravilhosa, não é a amizade do Facebook, porque a amizade do Facebook não quer dizer nada. Eu tenho mais de 100 amigos na África, sei nem quem eles são. Dos 100, talvez só uns 5. São meus amigos no Facebook. Eu devo ter mais ou menos, mais de 400 amigos em Goiânia. Porque eu vou lá várias vezes, toda vez que eu vou lá, eles pedem para me acrescentar, eu acrescento. Eu só tiro alguém de mim quando ele começa a se tornar imoral. Aí eu arranco. Mas se não é imoral, eu uso para falar de Jesus e vai ouvir. Mas não são meus amigos. Então no Facebook ele ia chamar, mas não é meu amigo. Mas quando eu estou num grupo, as amizades se formam. Amanhã me deu uma vontade de assistir o jogo do Warriors. Sabe por quê? Eu moro aqui na América há muito tempo, e nessa Bay Area há muito tempo. E o Warriors sempre foi um time péssimo de basquetebol, mas de repente ele está bombando, e esse ano ele está para ganhar, e o melhor jogador dele é crente, e tem um brasileiro também que está jogando lá, o Barbosa, está fazendo algo que ele já não fazia há muito tempo. Rapaz, eu falei assim, eu quero um jogo. Imediatamente eu liguei, montei 3, 4 pessoas que fazem parte de um grupo meu, aí pá, amanhã vamos lá assistir esse grupo. Se quiser fazer parte, fala comigo aí que eu vejo se é o que eu posso fazer por você. Mas é muito importante você fazer, amizade se forma, você tem gente para rir, para conversar. Não dá para todo mundo, irmãos. Não tem como a gente ser amigo de todo mundo. Amigo você tem que ter, alguém diz assim, amigo você tem que contar nos dedos. É isso. A gente tem conhecido, a gente tem irmão em Cristo, mas amigos não. São poucos. Um grupo te ajuda nisso. Então, queridos, eu estou propondo à igreja então 2 tipos de grupos de conexão. E eu já estou quase terminando. Eu falei com vocês que hoje eu queria conversar com vocês. O primeiro tipo de grupo de conexão que nós estamos precisando na igreja são grupos de conexão dentro da igreja. E eu estou querendo passar para a igreja com calma que tipo de grupo é esse, porque em nome de Jesus eu estou querendo e pedindo que toda a igreja faça parte de um grupo de conexão dentro da igreja. Esse grupo de conexão eu chamo de pertencer através da comunhão. Primeiro eu tenho que falar quais são os objetivos desse grupo de conexão, porque algumas pessoas vão ter dificuldade de entender esse conceito. Quando nós tínhamos células
ou pequenos grupos, ou grupo familiar, o propósito sempre era de estudar a Bíblia. Por isso que todo líder de pequeno grupo tinha o material que a gente dava. O propósito dos grupos de conexão da igreja é comunhão, desenvolver intimidade. Deixa eu usar o termo aqui usado em Atos 2. Eles tinham tudo em comum, mantinham-se unidos, não havia necessidade entre eles. É isso que eu estou querendo. Então eu estou querendo que um grupo de conexão, primeiro, tem que ser, grupo significa pessoas juntas, tá? Então eu não posso ser um grupo sozinho. E também, eu não estou falando de você e sua esposa, você tem que ser unido como esposa e esposo. Mas não é isso que eu estou falando, estou falando igreja. Toda igreja pertencendo a um grupo em unidade e intimidade. Para que isso aconteça, tem que ter compatibilidade. Compatibilidade, ou seja, as pessoas têm alguma coisa em comum. Por exemplo, eu não creio que... Eu vou dar um exemplo de um jovem. Como é seu nome, querido? Gustavo. Qual é a sua idade? Para todo mundo saber. Idade? 17. Eu não creio que você vai querer ser parte do meu grupo. Por quê? Embora a gente se pareça, tenha mais ou menos a mesma idade, nossos gostos são diferentes. Nós não somos compatíveis para grupo. Somos irmãos, eu sou seu pastor. Então você precisa de um grupo de pessoas compatíveis. O que você gosta de fazer? Andar de bicicleta. Você gosta de andar de bicicleta, você tem 17 anos, você é bonito. Então você tem que arrumar outras pessoas que gostam de andar de bicicleta, que tenham mais ou menos a sua idade, que amam a Deus como você ama, para fazer parte do seu grupo. Porque é compatível. Então, nós temos que buscar na igreja coisas que somos compatíveis. E existem vários grupos na igreja. Por exemplo, grupos de homens, grupos de mulheres, grupos de casais, grupos que se reúnem porque são amigos, todo mundo veio de Morrinho. Todo mundo gosta de sertanejo. Todo mundo gosta de comer pão de queijo. Mas também tem um grupo que gosta de comer arroz, feijão, batata frita e farofa. É um grupo diferente. Eu estou tentando mostrar para você. É baseado em coisas em comum. Então, eu estou dizendo para a igreja o seguinte: nós vamos criar na igreja vários grupos oficiais. E hoje eu não estou tendo nenhuma lista, só estou explicando a igreja. Mas eu quero toda a igreja conectada. Toda a igreja conectada. Não significa, um grupo de conexão não significa ter que reunir toda semana. Meu filho faz parte de uma igreja em Chicago e ele faz parte de um grupo de conexão. Falei para ele, ele falou: pai, eu vou fazer. E eu falei: como é que é o seu grupo de conexão? Ele disse assim: olha, meu grupo de conexão são de casais que têm filhos pequenos. Por quê? Porque ele tem 2 filhas pequenas. Quando você se reúne, ele diz de 2 em 2 semanas. Por que não toda semana? Porque com criança pequena é difícil toda semana. E às vezes eles se reúnem no domingo depois do culto, saem para comer, as crianças ficam brincando, eles vão se conectando. O objetivo não é ali ler a Bíblia, estudar a Bíblia, pode até fazer, mas o objetivo é chorar junto, comer junto, estar unido em intimidade. Por quê? Porque nós aprendemos que as pessoas querem comunidades em que as pessoas vão pertencer antes de acreditar. Então, quando a gente for aí fora, para começar a pregar lá fora e trazer pessoas para dentro, as pessoas vão ter que chegar aqui e já encontrar esses grupos de conexão na nossa igreja. Porque senão, irmãos, nós não vamos crescer. Bem, deixa eu só terminar falando o seguinte: esse grupo de dentro tem que ser coeso, mas não fechado. Deixa eu explicar novamente. Tem que ser unido, mas não ser uma panelinha. Coeso significa que eles estão conectados, mas eles estão sempre abertos para mais uma pessoa entrar.
qualquer pessoa que tenha o mesmo tipo de gosto pode participar desse grupo. Você não pode ser fechado, mas tem que ser coeso. Quantos entenderam? Diga amém. Então, o que é que eu estou propondo para a igreja? Eu estou propondo que, antes de terminarmos essa série, eu quero ver uma lista. Eu não vou criar grupos. Eu quero ver, alguns de vocês já fazem parte de grupos. O que vocês só podem ter que fazer é entender que o grupo que vocês já estão pertencendo tem que conectar e seguir esse propósito. Alguns de vocês fazem parte da oração das mulheres, outros fazem parte do grupo de oração da segunda-feira, outros fazem parte do grupo dos diáconos, outros fazem parte do grupo de louvor, outros fazem parte da banda, outros fazem parte do altar. Por exemplo, vamos falar do altar. O altar não é um grupo de conexão, o altar é um ministério. Mas, por exemplo, nós temos um casal, eles vieram no primeiro culto, não estão aqui, que vivem do outro lado da Bahia, lá em Richmond, lá para aquele lado lá. Atravessou a ponte. E eles falaram assim: pastor, para nós é difícil demais conectar, que a gente já vem no culto da sexta-feira e no culto de domingo. Vir mais uma vez é difícil. Eu falei: mas irmã, qual o ministério seu? Estou no altar. Ok, o que a gente precisa, já conversei com o pastor Soares sobre isso, e é uma bênção tê-lo aqui de volta. Nós oramos por você no domingo passado, e é bom ver você curado, e firme, mais magro, bonito, continua assim, plano de Daniel na sua cara, e no seu corpo também, porque Deus vai te abençoar assim. E eu falei assim: pastor Soares, pega esse grupo do altar e cria um grupo de conexão, em que as pessoas do altar vão sentir que aquelas 10 coisas que nós trouxemos estão operando no altar, estão operando nesse grupo, e aí a gente vai ver esse grupo funcionando mais na igreja. Então meu propósito é esse, número 1, em que esses grupos de dentro se tornem grupos que funcionam, toda igreja conectada, conhecendo um ao outro por nome. Eu confessei no culto inglês e no grupo de sexta-feira, eu vou confessar para vocês uma coisa que aconteceu comigo. No culto inglês, às 9h30, é um culto ainda menor, e há 2 pessoas que ficam sentadas lá atrás, e eu não conseguia me lembrar o nome deles. Eu falei assim: eu preciso lembrar o nome deles, porque eles estão na igreja, eu preciso saber o nome deles. A gente tem que saber um ao outro por nome, queridos. E eu estava conversando com umas pessoas, minha esposa estava junto, eu falei assim: eu sei o nome dela, eu sei o nome dela, eu sei o nome dela. Ela falou: qual é o nome dela? Eu falei: o nome dela é o nome de alguém da igreja, é alguém que já foi da igreja, o nome dela, eu botei, é Miriam. Teresa falou: você tem certeza? Eu falei: se não é Miriam, começa com M. Ela falou: tem certeza? Tem certeza. Aí no domingo passado, ela estava lá atrás, um tal William, eu cheguei para ela e falei assim: olha, eu quero te pedir perdão, você vem na igreja todo domingo, mas você só vem no domingo, às vezes não falo com você, eu esqueci o seu nome, eu vi de saber, você já me deu o seu nome, me dá o seu nome. Eu tinha certeza, começava com M. Aí ela disse: meu nome é Sara. Eu não falei para ela que eu achava que começava com M, mas eu falei assim: minha irmã, me perdoe. Aí eu perguntei o nome do rapaz que vem sempre com ela, ela disse: o nome dele é James. Tem um casal que está aqui todo domingo, um casal muito bonito. Desculpe se hoje eu estou conversando, mas ali na frente da Darcy tem um casal que está aqui todo domingo. Quantos de vocês sabem o nome dele? Quantos sabem quem eles são? Queridos, como é que a gente vai querer que as pessoas de fora, presta atenção, como é que a gente vai querer que as pessoas de fora se sintam que pertençam, se a gente não gastar tempo com essas pessoas? Agora a gente tem um casal que está vindo de São José todo domingo. Quantos sabem que ele é peruano e que viveu no Brasil? Quantos sabem o nome dele? Foi necessário eu chamar a Ruth umas 5 vezes, até que um dia ela veio no meu gabinete, e aí ela me contou a história dela. Hoje eu conheço ela porque eu sentei e conversei com ela. Queridos, a igreja só vai ser um ambiente em que as pessoas pertençam se a gente desenvolver afinidade um com o outro. No domingo, conhecendo o outro por nome e envolvido em grupos de conexão. Depois eu quero criar na igreja, e eu não vou falar sobre isso hoje, semana que vem eu vou explicar isso. São grupos de fora.
E o objetivo desses grupos de fora é para que as pessoas pertençam através do diálogo e experiências juntos. E nós estamos treinando 10 líderes para serem os 10 grupos pilotos que nós vamos começar, pensando outside the box. E eu explico mais sobre isso na mensagem da semana que vem ou a outra, ainda em março. Fique de pé, por favor. Qual é o propósito nosso, queridos? Eu queria que você olhasse para as televisões, que por sinal são maiores, porque nós trocamos as televisões. Olhe para a televisão, por favor, e eu quero que você diga para mim, junto a esse versículo, qual é o nosso propósito. Juntos, vamos lá? Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Preste atenção, se nós desenvolvermos essa estratégia que nós queremos desenvolver, o Senhor vai acrescentar à nossa igreja pessoas para serem salvas. Duas coisas que eu quero fazer, e logo que terminar o culto, hoje não há almoço, as mulheres deu o nome para Jane, passe lá, o pessoal do Seven Habits na livraria da igreja e o pessoal que vai para missões ali na sala em 10 minutos. Feche os seus olhos, vamos fazer duas coisas essa manhã ainda. Pai, hoje eu conversei com a igreja sobre a necessidade de criar grupos de conexão dentro da igreja. Nós não estamos fazendo uma lista de grupos, não estou pedindo que ninguém dê o seu nome. Eu quero que, na verdade, toda a igreja entenda o conceito para que possam estar conectadas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos uma igreja unida em intimidade um com o outro, para que o povo possa encontrar uma comunidade que pertença, em nome de Jesus. Amém. Segunda coisa que você vai fazer, o Humberto vai colocar uma música bem suave, e eu quero que você saia da onde você está, e você vai fazer parte de um grupo de 4, 5 pessoas no máximo, de pessoas que você quase não fala com elas ou não conhece, e você vai gastar 5 minutos se apresentando, e você vai gastar um tempo orando nesse grupo. Então, você pode ir lá para trás, você pode vir para frente.